Levi, mas para a gente continuar aqui, a gente teve reações, né? Obviamente, o ex-presidente deu uma coletiva de imprensa ontem em que ele falou e ele criticou bastante, obviamente, né? A gente já esperava que houvesse essa crítica à sentença, enfim, a essa aceitação dessa denúncia. Vamos ouvir um trechinho do que disse o ex-presidente Jair Bolsonaro. Golpe, tem povo, mas tem tropa, tem armas e tem liderança. 2 anos de investigação, não descobriram quem porventura seria esse líder. Estou sendo acusado de tentativa de golpe. Algo o pessoal deve ter percebido, da forma tão incisiva como o ministro Alexandre de Moraes conduz, ou se conduz, tem algo esquisito por aí. O que ele quer esconder? A gente ouviu aí o que disse, um trecho, né, do que disse o ex-presidente numa longa coletiva de imprensa, né, Levi? Essa fala dele aconteceu por um bom tempo, né? Ele falou por 2 vezes ontem, a primeira no início da tarde, ele falou por mais de 50 minutos, depois no fim da tarde ele voltou a falar, até contrariando ali uma recomendação dos advogados que não queriam que ele respondesse perguntas da imprensa, e chama a atenção porque, do ponto de vista jurídico, não parece que vai surtir muito efeito esses 2 pronunciamentos coletivos aí do presidente Bolsonaro, até porque ele reiterou, por exemplo, críticas muito fortes que ele tem feito ao ministro Alexandre de Moraes, desde a eleição de 2022, também ao STF, disse que durante a eleição o TSE atuou para prejudicar a candidatura dele, para beneficiar a candidatura do presidente Lula, disse também que querem tirá-lo do jogo nas eleições de 2026, no ano que vem, ou seja, do ponto de vista jurídico, isso não vai ajudar, né, o ex-presidente, talvez até agrave mais a situação dele. Ele até falou que já sinalizou ali que já se imagina na prisão, fez uma espécie de desabafo mesmo, até porque ele falou então mais voltado para o eleitorado dele, já pensando no capital político que ele quer manter, mesmo se for realmente preso, se continuar inelegível, para influenciar ali o jogo nas eleições de 2026, até porque ele enxerga que, caso um candidato apoiado por ele vença as eleições presidenciais, aí abre-se um caminho para que ele tenha uma anistia ou um perdão presidencial. Exato. E aí, Levi, o presidente Lula falou também ontem, ele que está no Japão, ele falou numa coletiva de imprensa em Tóquio, que marcou ali o fim da visita dele ao Japão, né? Agora ele segue para outros países da Ásia, e ele falou sobre essa aceitação da denúncia. Vamos ouvir o presidente Lula. Eu só espero que a justiça faça justiça. Se, nos autos do processo, ele for inocente, que seja inocentado. Se ele for culpado, que seja punido. É visível que o ex-presidente tentou dar um golpe no país, é visível por todas as provas que ele tentou contribuir para o meu assassinato, para o assassinato do vice-presidente, para o assassinato do ex-presidente da Justiça Eleitoral Brasileira, e todo mundo sabe o que aconteceu nesse país. Não adianta agora ele ficar fazendo bravata, dizendo que está sendo perseguido. Ele sabe o que ele cometeu. Levi, a gente ouviu aí essas reações e são tanto a reação, né, essas reações tanto do presidente Lula quanto do ex-presidente Jair Bolsonaro, elas estão dentro do esperado, né? Não tem nada, não aconteceu nada de novo fora do comum do que já era expectativa. Você que esteve lá ontem, né? Você esteve no STF ali esperando ali, acompanhando essa movimentação na primeira turma. Como foi assim? Conta pra gente um pouco dessa cobertura. Pois ali eu fiquei ali na parte externa, né, de onde aconteceu o julgamento. O nosso repórter Ed Ferreira Júnior ficou ali dentro do plenário. Ele até nos relatou, por exemplo, que depois que terminou a exibição do vídeo ali com imagens do 8 de janeiro pelo Alexandre de Moraes, ficou um silêncio muito grande no plenário e que teve alguns momentos ali com um pouquinho mais de tensão no ar. E, por exemplo, quando o ministro Fux
explanava ali as divergências dele. A ministra Carmen Lúcia, por exemplo, que votou logo depois, rebateu alguns argumentos de Fux e olhando diretamente para ele. E ali depois, onde eu estava, a gente pegou a reação dos advogados, né? O advogado do ex-presidente Jair Bolsonaro, também o do ex-comandante da Marinha. Ali eles pareciam um pouco mais tranquilos e destacando muito esses pontos que a gente levantou aqui do voto do ministro Luiz Fux, e eles ainda reclamando muito sobre o acesso à defesa, né? O advogado de Bolsonaro, por exemplo, Celso Vilardi, disse que vamos provar a inocência do ex-presidente Bolsonaro desde que tenhamos total acesso à defesa. Eles reclamam muito que nessa fase não houve o amplo direito de defesa aí dos acusados. Esperam que agora, com a ação penal, isso aconteça.